Irmãos, graça e paz, estamos aqui hoje em mais essa oportunidade para juntos estarmos estudando mais um pouco da palavra do nosso Deus. Um dia especial em que é comemorado o Dia dos Pais. Eu, infelizmente, não tenho mais pai, Jesus levou meu pai para a glória, mas também sou pai. E quero começar desejando Feliz dos Pais, Dia dos Pais a cada um de vocês. Que Deus esteja abençoando a sua vida grandemente. E hoje estaremos estudando a respeito do justo. Quem é o justo? Quais as bênçãos que Deus tem para os justos? E o nosso texto base está em Salmos. Se você tiver a oportunidade de acompanhar na sua Bíblia, se não tiver, apenas você vai ouvir, para juntos estarmos estudando a respeito desse texto. Então, o texto base é Salmos 92, dos versos 12 ao 15. Eu vou estar lendo aqui, e você acompanha. Onde diz assim a palavra do Senhor. Salmos 92, a partir do verso 12. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Os que são plantados na casa do Senhor florescerão nos atos do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e vigorosos. Então, como falei, o tema hoje da nossa aula é a respeito dos justos. E o texto base que acabamos de ler, a Bíblia fala que o justo, ele florescerá como a palmeira. Existem milhares de espécies de palmeiras, mas aqui eu creio que o salmista está falando sobre uma especial, que é a que tinha lá em Israel, aqui na época na qual foi escrito essa passagem, que é a palmeira da espécie que é tamareira. Então essa tamareira, ela produz frutos, a tâmara. Então o salmista diz que o justo florescerá como a palmeira, ou como a tamareira. A planta da tâmara, ou a tamareira, é uma planta que é plantada no deserto, então em condições muito adversas, até porque o deserto chove pouco, tem muito calor ou muito frio, tem climas extremos. Então a palmeira é plantada numa situação dessa, essa palmeira que é a mesma tamareira, uma espécie de palmeira. Então é plantada no deserto. E por ter essas condições adversas, ela consegue se sobressair onde mais plantas não conseguem. Então ela é plantada, ela cresce muito, cresce bem, ela fica uma planta bonita, ela é um sinônimo de fertilidade, onde ela floresce, ela produz os seus frutos e várias famílias viviam e vivem até hoje, comercializando, vendendo a tâmara. Então essa fruta ela é rica em cal, é rica em magnésio, em potássio, em ferro. Essa fruta, quem come ela, é uma fruta que dá mais energia. Então a Bíblia vai dizer que o justo florescerá como a palmeira. O justo vai florescer mesmo em condições adversas, como é usado a metáfora ou exemplo dessa planta. Então o justo, a Bíblia diz que ele floresce, ele produz em situações ainda que seja adversas, como é o exemplo dessa tamareira. No texto aqui, a palavra continua dizendo que o justo crescerá como o cedro do Líbano. O cedro do Líbano é uma planta que nos primeiros anos em que ela é plantada, ela não cresce nada. Uma plantazinha que é plantada com 5 centímetros, nos 3 primeiros anos ela só cresce raiz. Ninguém vê crescimento dessa planta, porque ela está aprofundando as suas raízes. Porque o cedro do Líbano também era plantado em condições também muito adversas. Então ele precisaria, se a raiz dele fosse rasa, ele precisaria de chuvas constantes ou de alguém para estar sempre irrigando ele para que ele possa crescer. Mas o cedro do Líbano é uma planta que, ao ser plantada, ela passava 3 anos sem crescimento da parte aérea, da parte visível, sem crescimento nenhum. Mas nesse mesmo tempo, ela estava crescendo raízes. E até onde eu pude pesquisar,
A raiz dela chegava até 1,5 m de profundidade. Mas para que crescer tanta raiz? Para que ela pudesse ir buscar água bem embaixo no lençol freático. Então, chovendo ou não chovendo, ela conseguia sobreviver, porque as suas raízes estavam aprofundadas. Então, quando a sua raiz crescia bem, que alcançava o lençol freático, numa profundidade grande, até 1,5 m para uma raiz de uma profundidade grande, então ela começava a crescer a parte aérea. E quando ela começava a crescer, ela crescia podendo chegar até 40 metros de altura. Então a Bíblia vai dizer, vai comparar que o justo é como uma palmeira, como uma tamareira que floresce, que produz frutos em situações adversas. O justo crescerá como o cedro do Líbano, com a profundidade, com as raízes. O que é que nós podemos entender a respeito dessa palavra? Que o justo, aquela pessoa que é justificada por Deus, ele cresce independente do momento e do lugar que ele está. Ainda que tenha crises, seja elas quais forem, a Bíblia diz que mesmo assim ele continuará crescendo e continuará frutificando. Porque o justo é alguém que é justificado por Deus. Então o salmista ele usa esse exemplo comparativo para dizer que, ainda que o ambiente externo esteja ruim, ainda que o ambiente externo esteja adverso, com condições extremas, condições difíceis, o justo continua crescendo e continua florescendo. Mas uma pergunta que eu quero fazer aqui: como faço para me tornar um justo? Talvez é a pergunta que você também possa estar fazendo nesse momento. Talvez você possa estar dizendo: eu quero crescer, eu quero florescer, eu quero dar frutos, eu quero alimentar, eu quero fazer algo diferente, eu quero ser alguém que é visto no sentido de produtividade, no sentido de fertilidade. Como eu posso fazer para tornar um justo? A sociedade diz que uma pessoa justa é uma pessoa íntegra, uma pessoa reta, que paga as suas contas em dia, que não tem problema com a justiça, não tem problema com polícia, não tem problema com o Ministério Público. A sociedade diz que uma pessoa justa é uma pessoa que age dessa forma. Só que diante de Deus não funciona dessa forma. Ao contrário, a Bíblia diz em Romanos 3, no capítulo 10, que não há um justo, não há um justo sequer. Você pode dizer: ora, se não há um justo, como que eu posso me tornar um justo? A Bíblia vai dizer que eu posso me tornar um justo a partir do momento que eu sou justificado. Como que funciona isso? De mim mesmo eu não posso ser justo, a não ser que Deus me justifique. Em Romanos, no capítulo 5, no verso 1, a Bíblia vai dizer: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Para que eu possa me tornar justo, eu tenho que ter paz com Deus. E a Bíblia vai dizer que no momento que eu ando no pecado e ando desobedecendo a Deus, eu não tenho paz com Deus. Então, para que eu possa me tornar um justo, eu preciso ser justificado. Em Romanos, no capítulo 1, no verso 17, no final do verso 17, a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. A Bíblia diz em Romanos 4, no verso 3, que Abraão, ele creu em Deus e isso foi lhe imputado como justiça. O que é imputado? Isso foi inserido. Isso foi somado a Abraão. Abraão conseguiu ser justo porque ele creu em Deus. Então aqui a gente começa a responder essa pergunta. Como que eu faço para que eu possa me tornar um justo? Eu preciso ser justificado por Deus através do seu perdão. Porque enquanto eu não peço perdão a Deus pelos meus pecados, eu não sou justo, eu não posso ser justo de mim mesmo. Até porque a Bíblia diz que não há um justo, não há um justo sequer. A Bíblia ainda vai dizer que a nossa justiça é como um trapo imundo para Deus. Eu não posso dizer: agora eu vou andar certo, vou fazer tudo certinho, não vou ter problema com a justiça, não vou ter problema com as outras pessoas para que eu possa ser justificado por Deus. Mas a Bíblia não fala a respeito disso. A Bíblia fala que para a gente ser justo, a gente tem que ter paz com Deus.
E não há como ter paz com Deus se a gente não pedir perdão pelos nossos pecados. Então, nesse momento que nós pedimos perdão pelos nossos pecados, nós somos justificados pelo Senhor. E Colossenses, eu vou estar lendo aqui essa passagem, Colossenses no capítulo 2, a partir do verso 12, olha o que a Bíblia diz. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contrária a nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Então, quando nós vivemos no pecado, nós temos uma cédula, um escrito que é contra nós. E no momento que nós pedimos perdão a Jesus, porque quando nós pedimos perdão a Deus, porque o pecado nos afasta de Deus, a Bíblia diz em Isaías, no capítulo 59, no verso 1 e 2, onde ela vai dizer que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Os seus ouvidos não estão fechados para que não possa ouvir. Mas são as vossas iniquidades que fazem separação entre vós e o vosso Deus. No Evangelho de João, no capítulo 9, no verso 31, a Bíblia vai dizer, e ser mais enfática, dizendo que Deus não ouve a pecadores. Mas se alguém é temente a Ele e faz a vontade dEle, assim Ele o ouve. Então, quando a pessoa vive no pecado, quando a pessoa vive na prática do pecado e não pede perdão a Deus pelos seus pecados, através do sangue de Jesus, nós estamos afastados de Deus. Então, essa pessoa não é justa, não é justificada. Então, ela não florescerá como a palmeira. Então, ela não vai crescer como o cedro do Líbano. Porque só nos tornamos justos quando entregamos nossa vida para Jesus. A Bíblia vai dizer que quando nós entregamos nossa vida para Jesus, 1 Coríntios 5,17, que as coisas velhas se passam e tudo se faz novo. Deus, ele perdoa. Deus, ele apaga a cédula que era contra nós. Porque quando a pessoa vive no pecado da idolatria, no pecado da feitiçaria, no pecado da avareza, no pecado da prostituição, no pecado da mentira, no pecado das intrigas, quando a pessoa vive com essas práticas, há uma cédula escrita no mundo espiritual, onde a pessoa deve. E quando a pessoa deve, Satanás se encarrega de trazer males que os pecados produzem na vida do ser humano. Então essa cédula, quando Jesus morreu na cruz, Jesus ele rasgou essa cédula que era contada a nós. Mas ele só pode rasgar a cédula da nossa vida de pecado quando nós entregamos nossa vida para Ele, nos arrependemos desses pecados. Então, quando nós fazemos esse ato de entregar nossa vida para Jesus, as coisas velhas se transformam novas. O profeta Miqueias vai dizer no capítulo 7 que Deus pega os nossos pecados e joga nas profundezas do mar. E ali Ele não vai se lembrar. Então, o que é que eu posso fazer para que eu me torne um justo e eu venha florescer como a palmeira, como a tamareira que produz frutos maravilhosos, saborosos, que alimenta? Como que eu posso ser justo para que eu cresça como um cedro do Líbano, onde chovendo ou não chovendo ele permanece vivo, porque as suas raízes são profundas. Então o justo, ele tem a sua vida firmada em Deus. Ainda que venha tempestade, ainda que venha das adversidades, ele continua crescendo, ele continua prosperando, porque ele não depende de fatores externos. O ímpio depende de fatores externos, mas o justo não depende de fatores externos. Ele depende do fator Deus, do fator Espírito Santo, do fator Jesus na vida dele. E esses nunca falham, porque eles têm todo o poder. Então, a pessoa quando pede perdão a Deus pelos seus pecados, ele se passa a ser justo. Porque quando vive no pecado, vive na tristeza,
vive no desânimo, vive nas trevas. Mas quando você conhece a Jesus, a luz de Jesus ilumina a sua vida. Então, no momento que a pessoa se torna justo, ela se torna cheia de alegria, ela se torna cheia de vigor, ela tem a sua vida renovada. Tantas pessoas que sem Cristo viviam uma vida de tristeza, uma vida de depressão, uma vida de perdas, uma vida de vícios. E quando ela aceitou a Jesus, pediu perdão pelos seus pecados, ela passou a ver uma vida de vitória, uma vida de ganhos. A sua vida foi renovada. A Bíblia diz que Deus renova a nossa mocidade como a da águia. Então Deus faz milagres quando entregamos nossa vida para Ele. Provérbios 4,18 fala que o caminho do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Quando eu peço perdão a Jesus pelos meus pecados, que eu me torno justo, não pelos meus próprios méritos, mas pelo sangue de Jesus, pelo perdão que Jesus me deu. Ele me justificou. Jesus chegou para mim e disse: olha, você está pedindo perdão, você é pecador, você errou nisso, você mentia, você se prostituía, você se drogava, você era avarento, tinha muita coisa ruim contra você. Mas no momento que nós pedimos perdão a Jesus, Ele rasga todos esses pecados. E nos perdoando, Ele nos justifica. E nos justificando, nós passamos a ter parte nas bênçãos de Deus. A Bíblia vai dizer no Salmo 37, 25, onde o salmista diz: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi um justo nem a sua descendência mendigar o pão. Sabe o que isso quer dizer? Que o justo tem provisão de Deus. O justo, Deus provém na vida dele. O pão pode faltar pela manhã, mas à noite ele chega, porque Deus é o Deus da provisão. Provérbios 24, 16 diz que ainda que o justo venha cair 7 vezes, mas ele tornará a erguer-se, ainda que ele caia. Algumas situações acontecem na nossa vida que nos derrubam emocionalmente, espiritualmente, financeiramente e outras mente mais por aí. Ainda que a gente venha cair 7 vezes, a Bíblia diz que a gente vai se erguer, porque nós somos justificados por aquele que entregou a sua vida na cruz, que foi sepultado, que foi morto e sepultado, mas que ressuscitou ao terceiro dia. E hoje está aqui comigo e está aí com você, quando você está aí na sua casa, ou onde você estiver. A Bíblia vai dizer no Salmo 1, no verso 6, que o Senhor conhece o caminho do justo. Não se preocupe com o que está acontecendo hoje na sua vida, se você já entregou a sua vida para Jesus, que Deus ele conhece o teu caminho. E a palavra fala que os pensamentos que Deus tem para nós, para mim e para você, é pensamentos de paz. É pensamentos de paz que Deus tem para a gente. Quando nós nos reconciliamos com Jesus e nos tornamos justificados, justos. Então eu posso dizer que eu sou justo, não por mérito meu, mas por mérito de Cristo na cruz do Calvário. E a partir do momento que eu ando com Jesus, ainda na minha fraqueza, eu sou um justo e eu tenho todos os direitos que a Bíblia diz que o justo tem a respeito das bênçãos de Deus. Então, diante dessa palavra, você já sabe como você pode se tornar um justo e começar a florescer. Qual área da sua vida que você precisa florescer? Minha área emocional não está bem, entregue sua vida para Jesus. Minha área financeira não está bem, entregue sua vida para Jesus. Minha área espiritual, estou tendo muita perturbação, muita coisa, eu não consigo produzir, eu não consigo conviver bem em sociedade, eu não consigo conviver bem com as pessoas. Se aproxime de Jesus e se torne um justo, um justificado. E para você que já se tornou um justo, que já entregou a sua vida para Jesus, já foi justificado, você pode dizer: mas tem coisas na minha vida que ainda precisam melhorar. E Deus vai melhorar, não porque você é justo de si próprio, mas porque Deus te justificou. E o que isso muda? Muda que muitas vezes nós queremos ser abençoados porque a gente diz: eu faço isso para Deus, eu faço aquilo, eu faço isso outro, eu não peco, eu sou um justo.
Você não é justo simplesmente por causa disso, mas você é justo por causa do amor de Deus na sua vida. A Bíblia diz em Romanos 5, capítulo 5, verso 8, que Deus prova do seu amor para conosco, em que Cristo Jesus morreu na cruz, sendo nós ainda pecadores. Então, pare de procurar respostas ou questionamentos diante de Deus porque você é justo, mas agradeça a Deus porque Ele já arriscou a sua cédula de dívida, já perdoou os seus pecados. Você não deve mais nada, porque o que você devia, Jesus já pagou ali na cruz. Então hoje eu tenho que andar num padrão moral, num padrão de justiça, não para que Deus me abençoe, mas eu tenho que andar porque Deus já me abençoou com o perdão dele. Porque o perdão de Deus faz com que Satanás não tenha poder para tocar na nossa vida. Porque a Bíblia diz que o anjo do Senhor nos guarda, o anjo do Senhor nos livra. Então se torne um justo, entregando a sua vida para Cristo. Porque se você é justo, tudo na sua vida vai florescer. Entenda uma coisa, que aquelas árvores que aqui é usada como exemplo, elas estavam em situações adversas. Eu e você passamos por situações adversas, mas no final de tudo, nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, que é Jesus. No final de tudo, nós venceremos. No final de tudo, nós teremos a vida eterna. No final de tudo, nós iremos nos encontrar com Cristo. Porque muito melhor do que as bênçãos terrenas para os justos é a bênção eterna da salvação e se deleitar com o Senhor nos ares, como a Bíblia diz. Então que Deus possa estar abençoando a sua vida. E se você não entregou sua vida para Jesus, ainda está vivendo um momento de tristeza, de escuridão, entregue e passe a ser um justificado, um justo. E a bênção vai chegar na tua casa, a bênção vai chegar no teu trabalho, a bênção vai chegar na sua vida espiritual e emocional. Então a aula de hoje é essa. E eu quero orar por você ainda, onde você estiver aí, ou na sua casa, ou no trabalho, ou em qualquer outro local. Eu quero que você feche seus olhos, eu vou pedir que você feche seus olhos. Eu não sei qual a situação que você está vivendo hoje, mas eu quero dizer que nós temos um Deus que é todo poderoso e que pode mudar qualquer situação. Então feche seus olhos onde você está, que eu vou estar orando nesse momento. E pedindo a Deus que abençoe a sua vida. Pai, eu quero te louvar por esse dia especial. Eu quero te louvar, meu Deus, por mais essa palavra e por mais a tua palavra, Deus, que é ministrada em nossas vidas. Eu quero te pedir, Senhor, onde estiver essa pessoa, eu não sei quem está assistindo essa aula, mas eu venho te pedir, Senhor, onde essa pessoa estiver, a situação que ela estiver passando, eu venho te pedir, Senhor, faz um milagre na vida dela. Eu te peço, Espírito Santo, toca de forma poderosa, traz alegria, traz paz, traz vigor, traz restauração, traz cura, meu Deus. Porque Tu és o Deus da cura, Tu és o Deus da provisão, Tu és aquele que pode mudar todas as coisas. Tu és aquele que renova todas as coisas. Por isso eu te peço, Pai, renova a vida dessa pessoa. Renova em todas as áreas, Senhor. E que a Tua bênção, meu Deus, que enriquece, esteja sempre presente na vida dessa pessoa que está assistindo essa aula nesse momento. É isso que eu te peço no nome de Jesus. Amém. Que Deus possa estar abençoando a tua vida grandemente. E lembre-se, Deus está vivo e Ele é poderoso para mudar situações. Seja um justo, seja um justificado. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.